Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, mais uma vez, Romanos 12. Nós já lemos os primeiros versículos, e agora, meus irmãos, eu quero convidar a todos para lermos a partir do verso de número 14. Convido aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura da palavra. Eu farei essa leitura, os irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência, acompanhem Romanos capítulo 12, a partir do verso 14. Romanos 12, a partir do verso 14, diz-nos assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos mais uma vez orar. Feche os seus olhos. Agora eu convido você a orar, pedindo a Deus, mais uma vez, como nosso irmão Diácono Carlos já orou, peça que Deus fale ao seu coração. Diga: Senhor, fale ao meu coração, aplique a tua palavra que já foi lida. Diga: Senhor, não permita que nada me atrapalhe de acompanhar a exposição das tuas escrituras, de compreendê-la e de colocá-la em prática. Ore também pela pessoa que está ao seu lado, as pessoas que estão ao seu lado. Diga: Senhor, abençoa os meus irmãos também, fala o coração deles. Ore também por mim. Diga: Senhor, fale, use a vida do pregador desta noite. Não deixe que ele fale dele mesmo. Vamos convidar nosso irmão Clodoaldo para orar por nós nesta hora. Pai Santo, Pai de amor e bondade, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, para ouvirmos mais uma porção da Tua palavra. Abençoe o Teu servo, Senhor Deus, e fale através da vida dele, pela Tua palavra, Pai. E que possamos, ó Pai, estar atentos e receber a Tua palavra em nossos corações. E o principal, colocarmos em prática, Pai. Já como diz o texto, ó Pai, que possamos, ó Pai, ter esse desafio de amarmos aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos, ó Pai. Fale aos nossos corações, nos ajuda, ó Pai, que possamos sempre estar na leitura, porque é a maneira que Tu falas aos nossos corações, e na oração, ó Pai, a maneira que possamos falar contigo, que possamos ter essa intimidade conosco, ó Pai, e que essa alegria de estar na Tua casa não acabe hoje no domingo, mas que se possa prolongar até o final das nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que eu oro agradecido. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, seria mentira se eu dissesse aos irmãos que ao longo deste novo ano, que as pessoas não vão nos magoar. Seria mentira da minha parte dizer: olha, fique tranquilo, que as pessoas no trato com você vão dizer só coisas agradáveis, ninguém vai dizer algo que vai te magoar, ninguém vai ofendê-lo, ninguém vai provocá-lo.
isso não seria verdade. Seria mentira dizer aqui para os irmãos, para os homens, dizer: olha, as esposas vão apoiar você em tudo, vão nos apoiar em tudo, vão apenas dizer coisas agradáveis também, não vão nos criticar. Seria mentira dizer aqui para as irmãs: olha, os maridos vão tratá-las com muito carinho, apenas com palavras doces, palavras agradáveis, palavras de incentivo, palavras de amor. Não seria verdade também. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores, e por vezes, queridos, agimos de forma contrária à vontade de Deus e magoamos uns aos outros. E não somente se nós que somos crentes em Cristo Jesus acabamos por magoar pessoas que nós amamos, como nosso cônjuge, como nossos filhos, como nossos pais, quanto mais aqueles que não conhecem a Deus certamente irão nos magoar, certamente irão nos atacar. Certamente, por amor a Jesus que nós devemos ter, seremos perseguidos, seremos criticados, seremos, meus irmãos, provocados, seremos caluniados, seremos atacados. E a pergunta é: como reagir diante disso? Eu tenho dito aqui, meus irmãos, que o cristianismo, ele não está na ordem das coisas naturais, ou como eu poderia dizer, nas coisas ordinárias. Ser cristão, meus irmãos, o verdadeiro cristianismo, o evangelho verdadeiro, não está no ordinário, mas no extraordinário. Naturalmente falando, as posições ou as reações naturais são a de pagar o mal com o mal. Se alguém me ofende, eu vou me defender, não é errado se defender, mas por vezes atacar. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizendo: se pisar no meu carro, vai ver. Se fizer algo contra mim, pode esperar que eu vou me vingar. Pessoas até que se dizem cristãs. Mas o cristianismo, meus irmãos, não está dentro do ordinário, e sim dentro do extraordinário. E é por isso que eu tenho dito reiteradas vezes que o mais importante não é aquilo que as pessoas fazem contra nós, mas a forma como nós reagimos àquilo que as pessoas fazem contra nós. E quando nós olhamos, queridos, para a palavra do Senhor e para os servos do Senhor, nós vemos de fato essa diferença. Aquele que pertence ao Senhor e que imita o Senhor e que tem o Espírito Santo, ele vai reagir de forma diferente ao que o mundo reage. Eu olho para a vida, por exemplo, de José, narrada lá em Gênesis, e o que mais me chama a atenção, meus queridos irmãos, não é a forma como os irmãos de José o trataram, não é a forma como ele foi lançado, jogado numa cisterna, não é a forma como ele foi vendido como escravo e foi parar lá no Egito. Não é, meus irmãos, o que mais me chama a atenção, a forma como a mulher de Potifar o calunia. Não é a forma como ele é lançado na prisão injustamente, esquecido por anos ali, não por Deus, mas pelos homens. O que me chama a atenção ao olhar para a vida de José, como ele reage a tudo isso, sempre em fidelidade a Deus, em confiança a Deus, em confiança que Deus está no controle de todas as coisas, e ele é capaz depois de receber os seus irmãos, depois quando ele está o segundo maior do Egito e a sua família vai em busca de comida, e ele se dá a conhecer depois aos seus irmãos e diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. É isso, meus irmãos, que me chama a atenção. O que me chama a atenção, meus irmãos, por exemplo, na vida de Noé, não é a forma como ele é ridicularizado, desacreditado, zombado, mas é a forma, meus irmãos, que ao longo de todos aqueles anos da construção da arca, ele permanece fiel a Deus, ele permanece obediente a Deus, a despeito de toda aquela zombaria que ele sofre. O que me chama a atenção, meus irmãos, na vida dos profetas, não é a forma como eles são perseguidos, desacreditados por muitos, mas a forma como eles continuam fiéis a Deus, os verdadeiros profetas do Senhor, falando aquilo não que o povo queria ouvir, não que os reis queriam ouvir, mas que Deus os mandava falar. O que me chama a atenção, meus irmãos, na vida, por exemplo, daqueles jovens hebreus que foram levados cativos à Babilônia, como Azarias, Misael, como Ananias, que depois tiveram seus nomes mudados para nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque, Abdenego. O que me chama a atenção não é a forma como eles são lançados na fornalha, mas a forma, meus irmãos, como eles estão convictos de se mantiverem fiéis a Deus,
mesmo sabendo que poderia ser que Deus não os livrasse. O que me chama a atenção, por exemplo, um outro jovem que foi levado também cativo juntamente com eles, Daniel, não é a forma como aqueles sátrapas manipulam e fazem um plano para que ele fosse morto, porque eles não encontraram nada de acusação contra ele, mas é a forma, meus irmãos, como ele continua fiel, orando ao Senhor, e mesmo lançado naquela cova dos leões, ele continua bendizendo a Deus. O que me chama a atenção, meus irmãos, ao olhar, por exemplo, no Novo Testamento, e ver a forma como os apóstolos foram perseguidos, sofreram, foram presos, foram mortos, mas a forma como eles se mantiveram fiéis ao Senhor, proclamando a palavra do Senhor, dando testemunho de Jesus Cristo. O que me chama a atenção, meus irmãos, por exemplo, na vida de Paulo e de Silas, não é a forma como eles são injustamente presos, severamente açoitados em Filipos, mas o que me chama a atenção é que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. É isso, meus irmãos, que me chama a atenção. O que me chama a atenção, meus irmãos, não foi a forma como Jesus foi negado, como Jesus foi desprezado, como Jesus foi ferido, como Jesus foi cuspido, como Jesus foi desacreditado, como Jesus foi zombado e crucificado, mas a forma como Jesus olha para tudo isso em amor ao Pai, em amor às pessoas, ao seu próprio povo, e com misericórdia às pessoas, ele olha e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É isso, meus irmãos, por isso que eu digo que o cristianismo não está dentro do ordinário, está dentro do extraordinário. Então, você ser crente verdadeiramente, você ser um imitador do Senhor Jesus, não é você reagir conforme o mundo reage, não é você pagar o mal com o mal. E a pergunta é: o que você faz quando alguém é injusto com você? O que você faz quando as pessoas fazem alguma coisa contra você? É um problema muito comum entre as pessoas, mesmo entre os crentes. E quando nós olhamos para essas palavras que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos lá de Roma, aqui no capítulo 12, os versos 14 a 21, nós vemos que esse texto nos fornece uma ajuda muito importante. Eu fui chamado a atenção disso quando participei do congresso da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, no segundo módulo que nossos irmãos Thiago e Maísa fizeram agora no meio do ano passado. E eles têm uma palestra apenas sobre isso, como vencer o mal com o bem, e eles expõem justamente esse texto, e por isso que eu separei para compartilhar com os irmãos. Como, meus irmãos, podemos vencer o mal com o bem? A primeira coisa que precisamos destacar é que você irá enfrentar o mal. Como eu disse, seria uma mentira dizer aqui para os irmãos: olha, 2017 vai ser um ano em que ninguém vai praticar o mal contra você. Bom, basta dizer que nós já tivemos uma semana no ano, e certamente alguém já praticou o mal contra você, certamente alguém disse algo que o magoou, certamente alguém já o atacou, e certamente você, é possível que já tenha feito isso também, porque somos imperfeitos. Mas na verdade, queridos, precisamos saber que nós iremos enfrentar o mal. Esta verdade é enfatizada nesta passagem. Esta verdade, meus irmãos, é ensinada em muitas passagens da própria Bíblia. Esse tipo de pregação que diz: não, venha para Jesus e você ficará imune a todos os males e problemas, não é verdade. Como eu disse, basta olhar para a vida do nosso Senhor Jesus, basta olhar para a vida dos apóstolos, para a vida dos profetas, dos servos do Senhor. Foram atacados, foram, meus irmãos, muitas vezes feridos, foram, meus irmãos, caluniados, foram desprezados. Então a Bíblia não ensina que nós estamos isentos de sofrermos ataques, de sermos atacados inclusive verbalmente. E na verdade, quando olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo lá em 2 Timóteo 3,12, Paulo chega a dizer: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, diz ele, serão perseguidos. Todos aqueles que quiserem viver uma vida cristã genuína, verdadeira, todos aqueles que procurarem ser exemplos de Cristo, imitadores de Cristo, certamente serão perseguidos, porque Jesus foi perseguido. O próprio Senhor Jesus Cristo chega a declarar isso: eles vão odiar vocês porque eles me odiaram a mim primeiro. Quando nós olhamos, por exemplo, lá em João 16:33, nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro, confortando os seus discípulos,
Ele diz assim: essas palavras eu vos digo para que vocês tenhais paz em mim. No mundo, diz Jesus, passais por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. Então, queridos, seria um contrassenso, uma mentira dizer que nós não vamos passar por aflições, que nós não vamos ser atacados, caluniados, provocados. E esta, na verdade, bíblica contradiz a chamada e tão em moda teologia da prosperidade. Meus queridos irmãos, as pessoas que seguem essa chamada teologia da prosperidade tentam fazer Deus o nosso escravo, o nosso servo, como se Deus existisse para nos servir. Na verdade é o contrário, nós existimos para servir. Cantamos ainda há pouco que Deus criou os céus, criou a terra, criou o mar e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou para o seu louvor. Nós fomos criados para Ele. O apóstolo Paulo chega a dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, que tudo vem dele, por meio dele, para ele, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Os carismáticos fazem um mal terrível para as pessoas, e o nosso soberano Deus permite que outros pequem contra nós. Não sabiam disso? Que o próprio Deus permite que pessoas pequem contra nós, que pessoas nos ataquem, que pessoas façam coisas contra nós, como um meio de nos conformar à imagem de Cristo. Nosso irmão Seminario Santiago disse ainda há pouco que o nosso objetivo deve ser nos conformarmos à imagem de Cristo. E quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, do capítulo 8, verso 28 em diante, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que foram chamados segundo o seu propósito, o apóstolo Paulo deixa claro que todas as coisas, e todas as coisas mesmo. Então, quando Deus permite pessoas nos atacarem, nos criticarem, nos caluniarem, nos ferirem, Deus tem um propósito. E qual é esse propósito? Paulo deixa claro no mesmo capítulo 8 de Romanos: porque aos que de antemão predestinou, Deus faz isso para nos tornar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, esta é a verdade. Como então vencer o mal com o bem? Quando, meus irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos vencer o mal, e é por isso que reações erradas são inaceitáveis. Quando eu reajo de maneira errada, eu estou pecando contra Deus. O que é reagir de maneira errada? É reagir de forma contrária à palavra de Deus, ainda que todos digam, mas isso é normal, todo mundo reage assim. Não, nós devemos reagir conforme a palavra do Senhor. Quando nós aceitamos uma situação difícil de forma passiva e inaceitável, é uma reação errada. Não há nenhum substituto, meus irmãos, para o que nós chamamos de vitória espiritual. A questão não é simplesmente ignorarmos o que acontece contra nós. Há pessoas que, para não revidarem, pagarem o mal com o mal, dizem assim: eu vou então simplesmente ser apático. E onde está na Bíblia que nós devemos ser apáticos? Eu vou simplesmente ignorar o que os outros estão fazendo. Eu vou então fingir que não é comigo. Não é isso. E se nós, meus irmãos, estamos inseridos numa batalha, e essa batalha é espiritual, e Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, nós não podemos ser ingênuos dizendo assim: não, isso eu vou simplesmente ignorar. Nós precisamos, meus irmãos, vencer o mal. E o que a Bíblia nos ensina, queridos, sobre isso? Você deve vencer o mal. E espiritualmente falando, meus irmãos, a ordem que Deus nos dá é de termos esperança. Não há, queridos, problemas que Deus não possa nos dar capacitação para lutarmos contra aquilo. O apóstolo Paulo é claro ao escrever 1 Coríntios 10, 13, que Deus não vai permitir passarmos situações que não possamos lutar contra aquilo, suportar, porque Ele vai nos fortalecer, vai nos dar instruções, força espiritual. O mesmo apóstolo Paulo, ao escrever Filipenses 4, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todas as coisas ali, ele está citando situações dificílimas. Então, queridos, nós podemos contar com o auxílio do Senhor, nós podemos contar com o direcionamento do Senhor, nós podemos contar com a capacitação do Senhor, e nós temos as armas espirituais, a palavra de Deus, a oração e a intercessão. Olha então para o texto que nós lemos ainda há pouco,
Vejamos, queridos, como é que nós podemos vencer o mal. Como podemos vencer o mal com o bem? Quais são as formas, meus irmãos, de vencer o mal com o bem? Ao olharmos dos versos 14 a 16, nós aprendemos, meus queridos irmãos, que podemos vencer o mal com o bem através da nossa fala. Nós podemos vencer o mal com o bem através da fala correta, da fala conforme a vontade de Deus, da fala segundo a vontade do Senhor, e é o que nós chamamos de fala correta. Olha aí, queridos irmãos, Romanos capítulo 12, a partir do 14, diz-nos assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Os irmãos, por favor, leiam o versículo 15. E Paulo diz assim no verso 16: tende o mesmo espírito uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Meus queridos irmãos, segundo aqui a palavra do Senhor, uma das formas corretas de vencermos o mal com o bem, já que essa é a vontade de Deus, já que vamos fazer o mal definitivamente, é através de uma fala correta. O apóstolo Paulo começa aqui no verso 14 dizendo: abençoai. Abençoai a quem, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele complementa: abençoai os que vos perseguem. Um conselho natural, um conselho simplesmente, quando eu digo natural, é fruto de um coração, uma reação natural do homem, e até do homem sem Deus, um coração que é pecaminoso. Seria: olha, se alguém te fizer alguma coisa, pague com a mesma moeda. Se alguém está te perseguindo, faça tudo que você puder para atacar aquela pessoa, faça o que você puder para impedir isso. Mas o conselho segundo as Escrituras, de alguém, meus irmãos, que amava Jesus e que imitava Jesus, que foi capaz de dizer: sede depois meus imitadores, porque eu sou de Cristo, é abençoar os que vos perseguem. Como, meus irmãos, nós abençoamos? Usando a boca, meus irmãos, para ajudar a outra pessoa, clamando a Deus que abençoe, ao invés de ficarmos murmurando, de ficarmos criticando aqueles que nos perseguem, ao invés até de ficarmos desejando mal, ao invés até de fazermos um tipo de oração imprecatória, dizendo: Senhor, pesa a mão, destrói essa pessoa porque ela me fez o mal. Não. Conforme, meus irmãos, o Evangelho, conforme Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo, que era um servo do Senhor, imitador de Jesus, o que nós devemos fazer é abençoar. Nosso Senhor Jesus Cristo também deixou isso claro, escrevendo lá no Sermão do Monte. Nós precisamos abençoar aqueles que nos perseguem. Devemos usar, meus irmãos, a nossa boca para ajudar e para abençoar pessoas. Precisamos, conforme diz Paulo aqui no versículo 15, ver a necessidade das pessoas, não somente daqueles que são nossos irmãos, mas também daqueles que nos criticam. Porque os irmãos percebam que logo após Paulo dizer abençoar os que nos perseguem, no verso seguinte, no versículo 15, ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será, meus irmãos, que esse alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram é único e exclusivamente com irmãos nossos? Chorar com quem chora. É interessante quando nós pensamos sobre quem é o nosso próximo, porque Jesus não ensina a amarmos apenas os nossos irmãos. Fato é que Jesus diz: aquele que me ama vai guardar os meus mandamentos, e meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Sem dúvida alguma que o povo de Deus deve se amar, e seria estranho eu querer amar os de fora se eu não amo nem mesmo o meu irmão. Mas é interessante que quando o escriba pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde lá em Mateus 22, a partir do verso 37, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Jesus diz: o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo. Interessantemente, alguém pergunta para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Jesus então conta uma parábola conhecida. Jesus conta a parábola do bom samaritano, conhecida como parábola do bom samaritano. Jesus conta que é um homem caído, foi assaltado, foi ferido, está na estrada, caído ali, ferido, e passa então
um levita, e ele atravessa do outro lado e vai embora. Passa um sacerdote e atravessa do outro lado e vai embora. E Jesus diz: passa para o samaritano. E o samaritano se para, usa dos medicamentos que ele tem ali já para dar o primeiro atendimento, os primeiros socorros, coloca aquele homem ferido que ele não conhecia, um desconhecido, coloca sobre o seu próprio animal, leva-o até um local que ele pudesse ali ser cuidado, paga para que aquele homem fosse cuidado, e ainda diz: olha, se precisar mais alguma coisa eu pago. Era um desconhecido. E Jesus então pergunta: quem era o próximo dele? Os irmãos percebem que nós não podemos, meus irmãos, enquanto que devamos nos amar uns aos outros como irmãos em Cristo Jesus, cuidar uns dos outros sem dúvida alguma, não significa que não devamos ter compaixão dos de fora, que não devamos amar os de fora, que não devamos chorar também com os que choram, que mesmo que não sejam irmãos nossos, mesmo que sejam pessoas que vão nos fazer chorar, ou que nos fizeram chorar. Amanhã eu falava sobre o conceito de graça, e ao pensar sobre a graça de Deus é muito mais do que um favor imerecido. É fácil fazer um favor imerecido, é fácil ajudar alguém que nós nunca vimos, estamos vendo pela primeira vez, nunca nos fez nada de bom, mas nunca nos fez nada de mal. Agora você ajudar alguém que te ofendeu, alguém que te feriu, como Deus fez conosco, nos amando quando nós éramos inimigos. Então, meus irmãos, amar o próximo não é amar apenas aqueles que são bons conosco, aqueles que nos agradam, aqueles que Jesus chega a dizer lá em Mateus 7, isso até os ímpios fazem, abençoar os que nos abençoam. Mas nós devemos, queridos, amar e orar. Basta você olhar lá para Mateus 5, 44 a 48, está muito claro lá no Sermão do Monte. Abençoar, orar por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. Então Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será, queridos, que temos sido instrumentos nas mãos de Deus na vida daquelas pessoas que não conhecem a Deus e não amam a Deus? Será, queridos, que nós temos sido imitadores de Jesus, que ao invés de retribuírem o mal com o mal, ao invés de responderem na mesma altura, quando são caluniados, quando são ofendidos e atacados, oram pedindo para Deus abençoar, pedindo para Deus perdoar, pedindo para Deus ter misericórdia? Será, queridos, que temos tido tão compaixão a ponto de sofrer também com eles? Isso, meus irmãos, é cristianismo, é evangelho, que está dentro do extraordinário, não dentro do ordinário. Dentro do ordinário seria responder à mesma altura. Seria se alguém falar mal de você, você falar do outro. Seria se alguém te xingar, você xingar também. Se alguém te ofender, você ofender também. Se alguém falar alguma coisa pesada contra você, você falar também contra ela. Mas evangelho, cristianismo, significa você abençoar os que vos perseguem. E nós fazemos isso através da nossa fala correta. A minha pergunta é: você tem tido uma fala correta? Você tem usado a sua boca para glorificar a Deus e para pedir em favor das pessoas? Você tem dito palavras louváveis, agradáveis? Você tem clamado a Deus pela vida dos outros, mesmo daqueles que perseguem a você? Nós não podemos, meus irmãos, como eu disse, ter atitude de indiferença. Nós não podemos, meus irmãos, simplesmente ignorar ofensas. Confucio chega a dizer: não faça para o outro que você não quer que façam contra você. E você pode simplesmente seguir esse estilo de vida e dizer: eu não vou fazer mal para ninguém, porque eu não quero que ninguém faça mal para mim. Ou você pode seguir aquele estilo de vida: se alguém quiser algo contra mim, eu vou ignorar. Mas o que Jesus diz vai muito além do que Confúcio disse. O que Jesus diz vai muito além do que as pessoas têm feito hoje. Jesus chega lá em Mateus 7,12, no final do Sermão do Monte, a dizer: tudo, pois, quereis que os homens nos façam, fazer vós também eles. Como é que você quer que as pessoas reajam quando você falhar com elas? Nós devemos, meus irmãos, pagar o mal com o bem, através da nossa fala. Mas também, queridos, em segundo lugar, uma outra forma, meus irmãos, de vencer o mal com o bem, além de ser além da nossa fala, falando coisas
corretas, abençoando, usando nossa boca para ajudar outras pessoas, vendo a necessidade daqueles que nos criticam, nós também, meus irmãos, em segundo lugar, vencemos o mal com o bem, com o plano correto. Não é apenas, meus irmãos, a fala correta, mas também o plano correto. Olha aí comigo o versículo de número 17. Vamos ler juntos, irmãos? Verso 17, leiamos. Não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Veja, meus irmãos, se atitude natural, se atitude comum é pagar o mal com o mal, a palavra do Senhor nos ensina, e o apóstolo Paulo está, na verdade, repetindo os ensinos de Jesus Cristo. Ele diz que não devemos tornar a ninguém mal por mal, não devemos retribuir, meus irmãos, o mal por mal. E Paulo usa uma expressão interessante. Ele diz: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo poderia simplesmente dizer assim: façam o bem perante todos os homens. Mas o apóstolo Paulo, sendo ele também um homem, sendo ele um homem normal, pecador, sabia que isso não é algo natural, sabia que isso não é algo fácil para nós que somos pecadores, nós que temos um coração que é uma fábrica de ídolos, como disse o grande teólogo do século XVI, João Calvino. Para nós, meus irmãos, que temos uma tendência muito clara, forte, de sermos egoístas, de nos amarmos a nós mesmos acima de tudo, e é por isso que Paulo usa essa expressão: esforçai-vos. Esforçai-vos para quê? Para não pagar o mal com o mal. Diz Paulo: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não somente aqueles que nós amamos com facilidade, não somente para aqueles que nos fazem o bem. Diz Paulo: esforçai-vos para fazer o bem perante todos, perante todos. Isso, meus irmãos, é ter o plano correto. Nós precisamos ter o plano correto. O plano correto envolve isso. A resposta normal sabe o que é? Planejar, revidar. Essa é a resposta normal. Fulano fez algo contra mim, eu vou revidar. Fulano pisou no meu carro, eu vou pisar no dele também. Fulano me atacou, eu vou atacá-lo. Essa é a resposta normal. É planejar como revidar. E se não houver um plano, você responderá de forma natural e emocionalmente falando, ou seja, da forma carnal. E exatamente por isso. E porque nós devemos lutar contra nós mesmos, nós devemos lutar contra o nosso coração, que é enganoso, que é corrupto, que nós precisamos então planejar fazer o bem. Devemos planejar antecipadamente fazer o bem contra o mal. E se você tem isso no seu coração, se você planeja isso, e se você então se esforça, e eu quero dizer para os irmãos que nós dependemos de Deus. Aliás, eu só prego isso que eu estou pregando, meus irmãos, porque eu sei que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade, poder, Ele nos ajuda a fazer aquilo que nós podemos, aquilo que nós devemos fazer. Porque se não fosse a ajuda de Deus, eu não teria coragem de pregar isso para os irmãos. Porque eu diria, sendo sincero, isso é impossível. E meus irmãos, eu só estou aqui pregando esta palavra que eu creio que é de Deus, porque eu creio que ela é a palavra de Deus, e porque eu creio que Deus nos capacita a fazer isso. Eu só posso pregar dizendo: perdoe a todos que te ofendem, porque eu sei que Deus tem poder para nos capacitar a isso. Eu só posso dizer: ame a todos, porque eu sei que Deus tem poder, e Paulo vai escrever aos Romanos que o amor de Deus já foi derramado em nós. Eu só posso, meus irmãos, crer que isso é possível, porque eu sei que Deus nos amou assim, eu sei que Deus nos perdoou, e Deus tem agido com misericórdia, Deus tem agido com compaixão, com graça, e isso, meus irmãos, nos capacita, nos habilita a agirmos assim para com os outros. Então Paulo diz: esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Meus irmãos, com a ajuda de Deus isso é possível. Esta é a boa notícia. Se você tentar fazer isso pelo seu esforço, você vai se frustrar, você não vai conseguir. Mas se você se colocar diante dos pés do Senhor, clamando: o Senhor, capacita, me faz de mim alguém mais parecido com o Senhor, ajuda-me nisso. Se você de fato buscar o Senhor, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo chega a escrever lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito.
e ele diz que o fruto do Espírito, dentro do fruto do Espírito nós temos domínio próprio, o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, fidelidade, ou seja, tudo, meus irmãos, que nos ajuda a agirmos assim. Tudo isso, meus irmãos, o domínio próprio, o amor, a paciência, a longanimidade, a benignidade, fazer o bem, a bondade, tudo isso, capacitação do Espírito Santo em nós, nos leva a conseguirmos fazer o bem a todos os homens. Então, queridos, como é que nós pagamos? Como é que nós vencemos o mal com o bem? Nós vencemos o mal com o bem através da nossa fala, e nós vencemos o mal com o bem planejando isso, entendendo que é possível com o Senhor e planejando isso. Você lê esse texto, você lê o verso de número 17, você entende que você não pode pagar, tornar a ninguém mal por mal, então você planeja pagar o mal com o bem, e você se esforça por fazer o bem perante todos os homens, com a ajuda do Senhor, através da capacitação do Senhor. Em terceiro lugar, como é que nós vencemos, meus irmãos, o mal com o bem? Além da nossa fala, além do plano da fala correta e do plano correto, é preciso também a perspectiva correta. Além da fala correta e do plano correto, é preciso a perspectiva correta. Olha aí comigo os versículos 18 e 19. Eu vou ler, meus irmãos, o versículo 18 e peço que os irmãos leem o versículo 19. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Os irmãos agora. Muito bem, meus irmãos, nós precisamos da fala correta, do plano correto, precisamos da perspectiva correta. Qual é, meus irmãos, a perspectiva correta? Paulo deixa claro aqui nos versos 18 e 19, nós precisamos, em primeiro lugar, aqui em termos de perspectiva correta, determinar a nossa responsabilidade. Qual é, meus irmãos, a nossa responsabilidade? Olhando aqui no verso 18, Paulo então diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. É interessante Paulo colocar esse se possível. Por que, meus irmãos, esse se possível? Você não é responsável pela reação ou pelas reações da outra pessoa. Você é responsável pelo seu agir. Você é responsável pela sua ação. Você é responsável pela sua reação. Mas você não é responsável pelas ações e reações da outra pessoa. É possível que alguém queira brigar e queira provocar, e você então, como cristão, com o auxílio do Senhor, você vai responder, vai tentar pagar o mal com o bem. Mas mesmo assim a pessoa quer continuar te atacando, mesmo assim a pessoa quer continuar te ferindo, mesmo assim a pessoa quer continuar caluniando, criticando, ofendendo. Então Paulo diz: no que depender de vós, se possível, no que depender de vós, tem de paz com todas as pessoas. Você não é responsável pela ação e pela reação da outra pessoa. Às vezes as pessoas dizem assim: mas pastor, como é que eu vou dizer isso para o outro? Como é que eu vou dizer que eu perdoo? Como é que eu vou dizer que eu estou disposto a perdoar? Como é que eu vou? E o que ele vai responder? E se ele não gostar? E se ele não aceitar? Eu costumo dizer: olha, você deve fazer a sua parte. Se a pessoa não aceitar, se a pessoa não quiser ter paz com você, pelo menos a sua parte você fez. Você procurou a pessoa, você pediu perdão, a pessoa não quis te perdoar, bom, é outra coisa. Meus irmãos, nós não temos como obrigar os outros a nos perdoar daquilo que fazemos que ofende os outros. O que a Bíblia diz é que nós devemos reconhecer, devemos nos arrepender e pedir perdão. Aí você vai até a pessoa que você ofendeu, e você sinceramente arrependido diz: olha, me perdoe, eu reconheço que eu errei com você. E a pessoa diz assim: eu não te perdoo. E aí? A sua parte você fez. Ou se alguém te ofende, você diz assim: olha, eu te perdoo. E a pessoa mesmo assim não aceita e não quer ter amizade com você, não quer ter relacionamento com você, ou ela quer continuar te atacando. A sua parte você fez. E então Paulo deixa muito claro: no que depender de vós, se possível, tende paz com todos os homens. Agora, meus irmãos, isso é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. Fazer
aquilo que podemos e devemos fazer. O que o outro vai fazer é responsabilidade dele. Faça o que você tem que fazer. Seja parecido com Jesus. Perdoe, peça perdão, busque reconciliação, ame. Agora, se o outro não quiser, o que você vai fazer? Ore por ele. Coloque a vida dessa pessoa diante do Senhor. Você vai dizer: Senhor, eu fiz de tudo, eu tenho tentado de tudo, mas ele não quer. Eu quero orar por ele. Sabe por quê, meus irmãos? Quem é que tem poder para tocar no coração, para convencer? Deus tem poder para isso. Interceda, clama. A nossa perspectiva correta é determinar a nossa responsabilidade, sabendo, meus irmãos, que nós não somos responsáveis pela vingança. Não é da nossa responsabilidade a vingança. Olhe de novo aqui, meus irmãos, para o texto, e veja como Paulo deixa isso claro no verso de número 19. Não vos vingueis a vós outros, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo está citando aqui Deuteronômio 32, 35. Meus irmãos, quem é o justo juiz? É Deus. Quem tem poder para julgar, quem tem poder para condenar, e quem tem autoridade, direito e poder para executar a vingança? Não somos nós. Isso, queridos, é claro, eu estou falando no âmbito pessoal e cristão. Eu estou falando no âmbito do Estado. Se alguém faz algum crime, pratica algum crime, o Estado tem o direito, o dever de agir como deve agir, com punição, da forma como o Estado deve agir para coibir o mal. O que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos, é no âmbito pessoal, na esfera pessoal cristã. Nós, meus irmãos, não devemos nos vingar de ninguém. Você não é responsável pela vingança. Você é responsável para retornar o bem a cada e todas as vezes, com o bem a cada e todas as vezes. Nossa responsabilidade como crentes em Cristo Jesus. É fácil dizer que somos crentes, difícil é ser crente mesmo. A nossa responsabilidade é a cada instante, a cada momento, reagir, pagando o mal com o bem, todas as vezes e quantas vezes for necessário, é perdoar. Recuse-se então a querer ter o lugar de Deus, a brincar de Deus. É isso, meus irmãos, que Paulo está dizendo no verso 19. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu é que retribuirei. Não é papel nosso nos vingarmos. E eu citei no início José. Os irmãos percebem que José agiu da forma correta? Depois de ter sido ofendido, depois de ter sido, de ter sofrido tantos males através dos seus irmãos, está lá José, anos depois, Deus o coloca como o segundo mar do Egito. E quem é que aparece lá em busca de ajuda? São exatamente os seus irmãos. Queridos, ele tinha tudo, como diz uma expressão popular, ele estava com uma faca e o queijo na mão, como dizem os mineiros, brincadeira, expressão popular. E José tinha toda a oportunidade ali, meus irmãos, de retribuir o mal com o mal. Era o momento certo, o momento oportuno, humanamente falando, para ele se vingar. Era o momento oportuno, meus irmãos, ele com autoridade no Egito, diante dos seus irmãos ali, de poder se vingar e pagar o mal com o mal. Mas nós abrimos, por exemplo, lá em Gênesis 50. Abra sua Bíblia em Gênesis 50. Daqui a pouco nós voltamos aqui para o texto de Romanos 12. Observe os versos 19 a 21, 19 em diante. É interessante como José tem essa compreensão de que ele não é Deus. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha o que José diz para eles: acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Meus irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Ter a consciência que nós não estamos no lugar de Deus, que nós não podemos brincar de Deus, que quem retribui, quem se vinga é Deus, Ele é o justo juiz. O nosso papel, meus irmãos, é pagar o mal com o bem, é amar, é perdoar, é clamar, é abençoar, é pedir para Deus abençoar. É esse o nosso papel. Então nós precisamos, queridos, ter a fala correta para vencer o mal com o bem. Nós precisamos, meus irmãos, ter o plano correto para vencer o mal com o bem. Nós precisamos ter a perspectiva correta para vencer o mal com o bem. Nós devemos nos esforçar para ter a paz com todos, o que depender de nós. Nós não devemos nos vingar. E, queridos, nós precisamos, além da fala correta, do plano correto, da perspectiva correta, nós precisamos, para vencer o mal com o bem, do alvo correto. Volte aí para Romanos 12. Olha o último versículo, verso de número 21. O apóstolo Paulo, meus irmãos, termina dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está, meus irmãos, o alvo correto. O seu alvo não é dar o troco. O seu alvo não é se vingar. O seu alvo, meus irmãos, o seu alvo, o meu alvo, é, na verdade, quando eu digo não dar o troco na mesma moeda, não pagar com a mesma moeda. Mas deve ser, queridos, glorificar a Deus. Nós temos dito isso incessantemente. Aqui, como uma igreja reformada, que segue, meus irmãos, a Bíblia como regra de fé e prática, que tem a Confissão de Westminster como símbolo de fé, que tem o catecismo maior como símbolo de fé, que tem um breve catecismo como símbolo de fé, nós que aprendemos, desde a tenridade, porque as crianças têm aprendido isso, nós que aprendemos na classe de catecúmenos que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Nós, meus irmãos, e eu tenho citado muito 1 Coríntios 10:31, portanto, quer bebais, tomais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. O presbítero Cláudio falou sobre isso de manhã. Tudo, meus irmãos, nós devemos fazer para a glória de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos falando isso às terças-feiras também. Um conflito é uma oportunidade para você glorificar a Deus. Sabe como é que você glorifica a Deus no conflito? Quando caluniado, atacado, quando você, ao invés de pagar o mal com o mal, você responde à semelhança de Jesus, imitando a Jesus, perdoando, tendo compaixão, abençoando. É assim, meus irmãos, que nós glorificamos a Deus. Agora, quando você é atacado, caluniado, ofendido, quando praticam mal contra você, e você responde, devolve com o mal, Deus não está sendo glorificado. Você não está sendo edificado. Você não está agindo da forma correta. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ter o alvo correto. O alvo correto é o alvo de Deus. José vai dizer dos seus irmãos: mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. É por isso, queridos, como eu citei Romanos 8, 28 e 29, Deus, queridos, está no controle de todas as coisas. E todas as coisas têm como objetivo nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. É sermos semelhantes a Cristo, conforme nós lemos na sua palavra. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Eu não sei como é que você tem agido e reagido. Eu sei como muitas vezes eu tenho reagido mal. E assim como eu tenho pedido a Deus que tenha misericórdia da minha vida e que me faça mais parecido com Jesus Cristo, eu convido você a orar da mesma forma. Nós aprendemos, meus queridos irmãos, nesta noite, olhando aqui para Romanos 12, 14 a 21, que nós devemos pagar o mal com o bem. Nós aprendemos, queridos, que nós pagamos o mal com o bem através da fala correta. Talvez você, assim como eu, tenha que dizer: Senhor, perdoe-me, porque por vezes a minha fala não tem sido correta. Por vezes eu tenho respondido mal. Por vezes, ao invés de eu dar uma resposta branda que desvia o furor, eu tenho respondido mais alto ainda. Eu tenho gritado mais alto. Ao
Senhor, perdoa-me pelas vezes que eu não paguei o mal com o bem através da minha fala. Perdoa-me pelas vezes que eu não falei corretamente, não respondi corretamente, não respondi, não tornei, cobrando as bênçãos do Senhor, a misericórdia do Senhor, o perdão do Senhor para aqueles que me ofendem. Perdoa-me por isso, Pai. Nós aprendemos, meus queridos irmãos, nesta noite, que para vencer o mal com o bem, além da fala correta, nós precisamos ter o plano correto. O plano de não pagar o mal com o bem. O plano de orar, de amar, de perdoar. Você tem planejado isso? Nós aprendemos nesta noite, meus irmãos, que nós precisamos também ter a perspectiva correta. Nós não somos juízes, nós não devemos nos vingar. A nossa responsabilidade é pagar o mal com o bem. Talvez você esteja se vingando, talvez você esteja planejando o mal, talvez você tenha a perspectiva errada. Peça perdão a Deus e diga: Senhor, ajuda-me a ter a perspectiva correta. Agora eu já sei o que diz a tua palavra. Eu não tenho desculpas, ó Deus, para agir de forma errada. Ajuda-me, ó Deus, a agir da forma correta. Nós aprendemos, meus irmãos, que eu preciso ter o alvo correto. Diga: Senhor, ajuda-me a ter o alvo correto. Ajuda-me a não apenas compreender qual é o alvo correto, que é glorificar ao Senhor, que é amar ao Senhor sobre tudo e ao próximo como a mim mesmo. Ajuda-me também, ó Deus, a alcançar este alvo, porque somente através da tua ajuda eu vou conseguir. Então, os nossos irmãos do Ministério de Música da nossa igreja, vem à frente, coloque a sua vida diante do Senhor, dizendo: Senhor, ajuda-me a reagir de forma bíblica, ajuda-me a reagir como Jesus. A mim e aos meus irmãos, como também pelos seus irmãos, ajuda-nos, ó Deus, a agirmos, a pensarmos, a reagirmos como Jesus Cristo, para a tua glória, para a nossa felicidade, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Vamos, queridos, fazer este cântico a nossa oração, mesmo assentado no espírito de oração como você está. Faça desse cântico a sua oração. Peça para Deus tirar o coração como o de Jesus. Diga: Senhor, ensina-me a amar o meu irmão, a perdoar. Nada encontrarás de
podemos clamar as bênçãos do Senhor sobre nós, receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. Amém.